Bom, sobre Renato Gaúcho, a informação dos companheiros do Globoesporte.com é que houve uma reunião agora à noite entre Renato Gaúcho, Felipe, Pedrinho, Marcelo Santana e o nosso CEO, o Carlos Amodeu, e o negócio caminhou bem. Não foi debatido questão financeira, foi debatida a questão das ambições, do projeto esportivo, do que se deseja para 2025, e está marcada uma reunião para amanhã de manhã para debater os detalhes financeiros. Isso me leva a crer que o negócio avançou. Se a conversa hoje não tivesse sido boa, valeu, obrigado, tamo junto e morri o negócio. Então acho que o Renato Gaúcho deve ser o novo treinador do Vasco, isso deve estar caminhando bem. E aí eu vi muita... Carlos Amodeu, mano, foi mal. Vocês também não deixam passar nada, mano, vocês são mó engraçados. E sobre o Renato, cara, eu vejo que a galera tá se dividindo muito. Inclusive, a gente fez uma enquete lá nos stories do Instagram do Futebolaço Vasco. Deu mais ou menos ali 60-40, um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo. 60 pra galera querendo e 40 não. Então, a maioria quer, mas assim, no detalhe. Tem uma rejeição muito grande o nome do Renato no Vasco. E, cara, eu não consigo entender essa rejeição toda não, tá? O Renato foi vice-campeão brasileiro ano passado. Só teve uma temporada desde que o Renato voltou ao Grêmio que ele não classificou o time para Libertadores e foi esse ano. Vamos lembrar que o Inter tem que ser valorizado ainda mais a temporada que o Inter teve sobre a batuta do Roger Machado, porque nós tivemos a tragédia das chuvas e das enchentes lá e naturalmente isso afetou muito os clubes gaúchos, né? O Inter estava muito mal naquele período e conseguiu ter uma arrancada depois. Com certeza isso atrapalhou o Grêmio. Mas a gente pegou o Grêmio numa temporada com um elenco um pouco mais abaixo. E o Renato tem grandes êxitos com o próprio Grêmio, com times medianos, cara. O Luan só jogou bola na mão dele, ele conseguiu recuperar jogadores como o Cortez, Jael, o Cruel, né, e Leonardo Moura também, que, já tinha rodado aqui, tava bem veterano quando bateu na mão dele lá e conseguiu dar um caldo. Ele mudou o Diego Souza de posição, fez o Diego Souza emagrecer na mão dele, porque o Diego Souza vinha jogando já pesadinho algumas temporadas, e o Diego Souza fez gol pra caramba nessa reta final de carreira, jogando de camisa 9 com o Renato. Os times do Renato jogam de maneira vistosa. O que acho que talvez tenha incomodado a galera, e isso tava me incomodando também, eu confesso, o Renato tava muito ranzinza, cara, nessa reta final dele de Grêmio, pistolando, encrecando com a imprensa o tempo inteiro. Não sou torcedor do Grêmio, não acompanho o dia a dia do Grêmio pra saber quem tá certo e quem tá errado, mas eu confesso que tava beirando um constrangimento, tá? As coletivas dele, esse tipo de postura dele aqui no Vasco não vai colar. O Renato não tem o tamanho no Vasco que ele tem no Grêmio, que ele é o maior ídolo do Grêmio até onde eu sei. Não tenho lugar de fala porque eu não sou gremista, espero não estar falando nenhuma besteira, mas... O Renato, ele é bom treinador, cara. Ele tem bons trabalhos. Ele fez 3 finais de Libertadores, cara. Um título e 2 vice-campeonatos. Não é qualquer um. E com 3 times diferentes, tá? Pra galera que fala aí que ele só faz bom trabalho no Grêmio, ele fez final de Libertadores com o Fluminense, com o Flamengo e com o Grêmio. No Flamengo e no Fluminense, ele tinha um investimento grande. A época dele no Fluminense era com injeção pesada de dinheiro da Unimed. Já no Flamengo, né? Esse Flamengo organizado aí, muito rico. E no Grêmio ele acabou sendo campeão. Então assim, cara, eu acho que o Renato é bom treinador sim. Talvez esse retorno ao Vasco sirva para ele se reencontrar com aquele lado dele mais leve, mais tranquilo. O Renato é um cara maravilhoso gestor. Os atletas amam ele. E eu acho que algumas coisas ele faz no Grêmio porque é o Grêmio e porque ele é o Renato no Grêmio. Então, algumas tiradas, algumas exageradas, algumas... merdas no ventilador, perdão aí o termo chulo, eu acho que ele acaba fazendo lá porque é o Grêmio. Agora eu tô curioso pra saber como é que vai ser essa relação Renato/Pedrinho, né? Porque, inclusive, eu vi o Edmundo falando a respeito disso hoje. O Pedrinho nunca foi um grande fã do trabalho do Renato Gaúcho, não. Mas eu acho que é um bom nome, galera. Com relação ao que se tem disponível no mercado e aos que topam vir ao Vasco nessas condições, eu não consigo desconsiderar o Renato e achar, meu Deus, um treinador ruim. Tendo material humano, o Renato consegue entregar. E acho sim que o Vasco não precisa de muitos reforços. Eu acho que o Vasco é um time que com poucos reforços pontuais, desde que seja de ótimo nível, o time consegue, pelo menos o time titular, né? Se precisa de mais algumas peças para dar profundidade de elenco.
mas eu acho que o Vasco consegue ter um bom time com poucas peças. O Vasco tem um dos melhores goleiros do país. Na lateral direita, o Vasco não deve nada a ninguém. Na lateral esquerda, o Vasco não deve nada a ninguém. Não temos nenhumas assumidades assim no futebol brasileiro. E o Piton e o Paulo Henrique são dos melhores laterais do que nós temos de material humano hoje atuando no Brasil. A zaga, sim, é um grande problema, fato. O Vasco tem que contratar não só um, mas 2 zagueiros. O próprio João Vitor oscila demais, não é um cara seguro e confiável. Eu acho que o Vasco tem 4 ótimos volantes para o ano que vem, com características diferentes. Hugo Moura, Matheus Carvalho, Paulinho e Jair. Você tem 2 meias de muita qualidade. Não sabemos ainda se vão ficar os 2, Coutinho e Payet. Coutinho que deve entrar numa pré-temporada agora. Inclusive ele disse que vai fazer um trabalho extra nas férias, jamais adaptado ao Brasil. Essa retinha final, esses últimos jogos dele já deu uma animada, ele jogou um pouco melhor. O próprio jogo contra o Galo ele faz um gol e dá uma assistência. Então pode ser que a gente tenha um outro Coutinho. A resposta do Jair e do Paulinho foi curtinha nesses jogos agora, mas foi interessante. Tem um moleque que eu aposto muita coisa, que é o Estrela. Tem o Adson, que tava voando quando teve a lesão. Então o Vasco tem bons valores, cara. Um cara para fazer sombra ao Verratti. Um ponta esquerda, ou 2 pontas esquerda, para você ter um titular e um reserva. Um cara para ser sombra do Adson, né? Tendo o Adson como titular e um cara para incomodar e ser uma boa opção de banco. E 2 zagueiros, você começa bem um ano, cara. Então, assim, não precisa de tanta coisa. O problema é ser assertivo. Conseguir contratar pontualmente bem essas peças. Até o Léo, que é um cara que oscila e tem aquele problema de falta de senso de urgência e alguns apagões, eu acho que o Léo num time mais encorpado, mais certinho, e pô, ele com o dedinho na tomada e pegando um pouco mais no pé, eu acho que o próprio Léo pode entregar mais do que entregou na última temporada. Fala, galera aí, chegou até o final do corte, curtiu? Então dá essa moral, se inscreva pra gente aí, ative o sininho das notificações. Nós gravamos novos episódios toda semana e os nossos cortes vão ao ar todos os dias. Então se você quiser conhecer um pouco mais do nosso conteúdo, dá essa moral e se inscreva no nosso canal. E até o próximo corte.